Já estamos aqui com o Cacai, vamos subir aqui, advogado, criminalista, um dos grandes juristas aqui do Brasil. Muito bem-vindo, Cacai, tudo bem? Olá. Tudo bem, Dri? Tudo bem, Sinara? Olá, Luiz Carlos. Alegria estar aqui com vocês. A alegria é nossa, muito bem-vindo. Luiz Carlos é engraçado, eu acho que só a mãe dele chama ele de Luiz Carlos. Chamava de Kim era o meu apelido. Luiz Carlos! A coisa tá brava, né? Mas, Cacai, eu queria já, antes, né, no início de tudo, qual que é a sua avaliação daquela reportagem da Folha, falando que o Moraes não seguiu os ritos, né, do judiciário nas ordens dele aos seus assessores do TSE e do STF? Olha, me parece uma tentativa da defesa, e evidentemente deve ser a mais ampla possível, para tentar desmoralizar não só o judiciário, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, porque as pessoas, veja bem, até comparação com o Lava Jato fizeram, absolutamente não tem hipótese de ter uma comparação. Na Lava Jato você tinha um juiz conluiado com procuradores da República, em situação de crime, inclusive. O CNJ fez um relatório fortíssimo acusando o Moro, a juíza Gabriela e mais o Deltan e outros procuradores de terem cometido corrupção, peculato, organização criminosa. Ali você tinha claramente uma instrumentalização do judiciário, na Lava Jato, e do Ministério Público. As pessoas devem entender, tem muita gente que não é ligado ao direito, evidentemente, não tem obrigação de saber, que as conversas entre assessores de um gabinete do ministro, elas são absolutamente normais. Como é que funciona um gabinete, Dri? Você tem um ministro, você leva uma tese para o ministro, você advoga no Supremo há 40 anos, o ministro opta por uma tese, ou da defesa, ou do Ministério Público, ou de outra parte, e determina ao gabinete que faça o voto, que faça um piloto de voto. É assim. Hoje em dia, com a quantidade de processos, os ministros não têm tempo de fazer ele próprio todo o voto e tal. E os assessores vão cumprir a determinação do ministro. Então, discute para fazer jurisprudência, discute para ser um pouco mais pesado, e é absolutamente natural que o ministro dê palpites e manda, eu quero um relatório sobre isso, um relatório sobre aquilo. Até porque, as pessoas omitem isso, o ministro Alexandre, enquanto, na época, o ministro Messias, da AGU, fez essa lembrança. Isso, na época, ele estava presidindo as eleições, na verdade. E o poder de polícia do juiz eleitoral é evidente. O juiz do Supremo Tribunal Federal, o judiciário é um poder inerte, só há de ser provocado. Agora, o Tribunal Eleitoral, assim como qualquer juiz eleitoral, ele tem o poder de polícia. Não há absolutamente nenhuma irregularidade. O que eu entendo, e tenho tentado trazer essa discussão desde que surgiu a matéria, quando saiu a matéria, achei uma coisa interessante. Não tinha um advogado consultado. Ninguém foi consultado. Aquela matéria é uma matéria para desmoralizar o ministro Alexandre, numa tentativa muito clara, para mim, da defesa, porque nós não podemos esquecer que a ideia inicial do bolsonarismo, pelo menos que foi realmente fortalecido, foi a Lava Jato. O Moro prendeu o principal opositor, depois ganhou de presente com paga no Ministério da Justiça, depois teve lá uma briga de quadrilha, e eles fizeram a sociedade entre eles e tal, mas há uma natural tentativa de desmoralizar, porque essas pessoas sabem que serão processadas. Esse é o ponto que eu queria chegar. Nós temos 300 pessoas presas, condenadas a 17 anos, 18 anos, 15 anos. Ou nós, sociedade civil, vocês que têm prestígio e capilaridade, começa a cobrar uma ação mais rápida da Procuradoria-Geral da República, ou o Brasil vai ver esse tensionamento permanente. Porque o que me parece que aconteceu com essa matéria é uma tentativa de defesa técnica, eu acho que é aético, mas a defesa é sempre entendida como a mais ampla possível, que sabe que não pode enfrentar as questões de mérito. Veja bem, os financiadores, os políticos, os generais que estão envolvidos, especialmente o Bolsonaro, que era o principal beneficiário, eles devem estar numa aflição, numa agonia incrível, porque é inevitável que venha o processo.
Os fatos estão postos. A apuração, a Polícia Federal fez um trabalho extremamente bem feito. Só que enquanto não tiver uma denúncia, a denúncia é a peça formal do Ministério Público, que, quando recebida pelo Judiciário, inicia a ação penal. Enquanto não tiver a denúncia, as defesas dos envolvidos. Imagine o que é a agonia, Azenha, de uma pessoa que sabe que será processada e que já tem 300 condenados pelos mesmos fatos. Então, assim, nós temos que começar a cobrar essa ação o mais rápido possível, porque senão não só viveremos nessa instabilidade, como, de alguma forma, nós estaremos alimentando ações como essa. Ali tem muito espuma e pouco rochedo, não tem nada que tenha relevância. Não, eu não achei, do que saiu até agora, eu não vi absolutamente nada que tenha relevância. O ministro Alexandre tinha o poder de fazer aquilo, fez de uma forma correta, podia sim pedir relatório. Mas ele escolhia alvos. Não escolhia alvos, não. As questões eram públicas, as pessoas estavam afrontando o Estado Democrático de Direito. Aquilo é uma questão que tinha que ser elevada. Eu acho o contrário. Foi muito interessante algumas questões para quem olha com o olhar de quem quer ver. Primeiro, eu até debati com o subchefe da Lava Jato agora, o Deltan, essa semana. O chefe dele, evidentemente, era o Moro, mas é uma coisa bastante interessante, porque ele fala, mas ali no Lava Jato tinha o Ministério Público. O Ministério Público era parte do esquema montado. Mas nós não podemos esquecer que o doutor Paulo Gonet, na sessão de quarta-feira do Supremo Tribunal Federal, após a manifestação do presidente da Câmara do Supremo apoiando o Alexandre, após a manifestação do decano, que é o ministro Gilmar, o Procurador-Geral da República disse uma coisa extremamente relevante. Ele disse, olha, eu, enquanto Procurador-Geral, porque o Procurador-Geral da República, ele acumula também a Procuradoria do Tribunal Eleitoral. Ele disse, todos esses atos do ministro Alexandre foram submetidos ao Ministério Público Federal, estão absolutamente regulares. Acabou o assunto. Não tem mais o que fazer, a não ser, evidentemente, essa tentativa de desmoralizar. Isso é grave, e, no meu ponto de vista, nós temos que imputar isso à demora do Ministério Público Federal. Nós não podemos esquecer que, durante a pandemia, eu me lembro que daquela CPI lá da Covid, eu falava quase todo dia com o Randolfo, com o Renan, com o Omar, com todos aqueles senadores, falava, olha, se não fizer uma mudança para fazer com que o Ministério Público se manifeste, essa CPI será desmoralizada. É o que nós estamos vivendo agora. Nós temos 300 pretendentes a terroristas condenados. Gente, condenado a 12 anos, a 15 anos. Essas pessoas vão ficar presas 7, 8 anos, 9 anos. Imagine. E, no entanto, nós ainda não temos uma resposta à altura para processar. Olha que processar. Bolsonaro, os generais, esses 18 ou 19 políticos que dizem que estão sendo investigados, e os grandes financiadores, não me venha com quem pagou gasolina para um caminhão para cá, não. Eu quero saber quem são os grandes financiadores. A hora que processar, o país vai voltar a ter uma estabilidade, pelo menos até o julgamento. Eu quero fazer uma pergunta para o Cacai. Cacai, está surgindo, né? O Rovai até fez o Fala Rovai sobre isso, a possibilidade de que não tenha sido o talha-ferro que passou diretamente para os jornalistas, e sim a polícia de São Paulo. Quais as implicações legais da polícia ter vazado o conteúdo de um telefone para a imprensa? É crime, né? Quer dizer, se você tem documentos que estão sob sigilo, quem vaza é crime. Só não é crime o repórter, o jornalista que publica, que é a obrigação dele. Nós temos que distinguir as coisas. O cidadão, se tem um material que chegou a ele, sabe-se lá de que forma, por isso é que você protege a fonte. Entendeu, Sinara? Você tem que proteger a fonte porque é um direito constitucional. Agora, eu, sinceramente, acho que, para mim, o mais grave... Claro que tudo isso é grave, tem que ser investigado. Eu acho que a pessoa ter a coragem de vazar algo do Alexandre é uma coragem enorme, né? Porque o Alexandre ele foi secretário de Segurança. Até acho muito engraçado. Eu estava discutindo essa semana com esse subchefe aí da Procuradoria, e ele colocando assim, não, porque o Alexandre é um cara de esquerda. O Alexandre tem nada de esquerda. O Alexandre foi nomeado pelo Temer, foi secretário de Segurança de São Paulo, é um homem duro, inclusive,
Claro, ele desencumbe um papel hoje de extrema importância, eu acho que ele foi fundamental, está sendo fundamental na manutenção da estabilidade democrática, mas falar que o Alexandre é de esquerda realmente é uma coisa completamente desconhecer o que significa esquerda e direita. Eu uma vez estava debatendo com o professor Boaventura lá em Coimbra, e ele disse: todo mundo que diz que acabou o negócio de esquerda e direita é porque é de direita, entendeu? Então a gente tem que prestar atenção nisso. É algo inexplicável. O Alexandre virou agora uma pessoa de esquerda. A infelicidade, entre aspas, é porque nós temos os 3 ministros do Supremo Tribunal que compõem, isso é a questão constitucional, que compõem o Tribunal Superior Eleitoral. Então, no caso, o relator da CPI, do inquérito das fake news, desde 14 de março de 2019, ele estava presidindo o TSE no momento dessa eleição tumultuada. Então, tem essa confusão para quem está de fora, acha, mas o Alexandre está acumulando. Não, é assim que funciona. Quer mudar? Muda. Eu sou contrário, por exemplo, a essa estrutura do TSE. Vocês verem, não sei se vocês conhecem o prédio do TSE, o Azenha certamente conhece, aqui em Brasília, aquilo aí tinha que virar um hospital. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles já têm uma grande estrutura, eles têm carro, eles têm segurança, eles têm vários agentes de tudo para o gabinete perfeito. De repente, eles assumem o Tribunal Superior Eleitoral e tem outro gabinete, o gabinete da presidência lá, dá para julgar, fazer um time de futebol lá dentro. E também assessores e carros novamente, quer dizer, aí surge essa confusão de acharem que o Alexandre, de alguma forma, está batendo o córner e cabeceando. Mas é assim, ele era o presidente do Tribunal Eleitoral. Inclusive, é interessante que a própria atual presidente, que é a ministra Carmen Lúcia, fez um elogio público à atitude dele enquanto presidente do tribunal, porque nós não podemos esquecer, é interessante essa história que o Messias fala, o ministro Messias. Naquele momento, havia uma tentativa aberta, clara, de tentar um golpe de Estado. Nós vivíamos um momento de tentativa de golpe de Estado, é muito grave. Quer dizer, você imagina, eu já falei isso aqui, a Adri talvez se lembre, eu falei, olha, nós tínhamos um governo fascista, um executivo fascista, tínhamos parte do Congresso Nacional absolutamente cooptado, para dizer pouco, e foi o judiciário, esse poder patrimonialista, esse poder machista, esse poder reacionário, conservador, que manteve a estabilidade democrática. Então, nós temos que ver a coisa com um ângulo que ela mereça ver. Eu acho que o que nós temos que fazer agora é cobrar agilidade do Ministério Público. Enquanto não tiver denúncia, enquanto esses inquéritos não forem relatados e o Ministério Público tomar providência, nós vamos viver momentos de muita instabilidade. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Sinara. Eu sou advogado criminal. Esse momento pré-processual é talvez a maior angústia que vive o investigado. Você imagina o quê? O cara chega no escritório do advogado dele e fala assim, olha, nesse caso tem 300 condenados. Eu sou o cara que organizei tudo. Eu que propiciei toda essa confusão. Você acha que eu vou ser condenado? Pergunta para o advogado dele. Se o advogado dele for sério, vai falar, você vai pegar 25 anos. Porque se o bucha de canhão pegou 12, e aí é necessário explicar, porque as pessoas muitas vezes me perguntam, cara, não é um absurdo pegar 15 anos? No Brasil, Dri, eu já falei isso aqui, são 5 crimes imputados. No Brasil você tem a pena mínima e a pena máxima. Ou você absolve, ou você, na melhor das hipóteses, dá a pena mínima. E como há um concurso material, você soma as penas. Se houver condenação, a pena mínima vai para 12 anos. O ministro Barroso até aplicou o princípio da Constituição, que nesse caso, acho correto, tanto é que ele deu uma pena um pouquinho menor. Menor, mas é 12 anos, gente. A hora que chegar nos financiadores, nos políticos que organizaram, não tem saída, vai ser pena de 18 anos, 20 anos, 25 anos. Aí é natural que eu digo, que é do homem, é da espécie mesmo, que a pessoa tente fazer o quê? Desmoralizar o judiciário. Não estou dizendo que é o correto, não. Eu estou dizendo que é assim que eles vão fazer. É tentar desmoralizar o ministro Alexandre, porque sabem que no mérito não tem saída. No mérito vai ser condenação. Ô, Cacai, deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre... Bom, você falou que é válido, a defesa tem a sua amplitude, se a defesa quiser militar, né, contra o Alexandre de Moraes, pode fazê-lo, vai ter manifestação agora no 7 de setembro, vamos ver o tamanho dessa manifestação aqui em São Paulo, o Bolsonaro deve estar presente. Alguém perguntou aqui no chat se não deveria ser proibida a manifestação. Acho que não dá, né? É uma questão política aí. Não dá para
para cercear esse direito de se manifestar nas ruas, mesmo que for por anistia. Agora, você falou em pressão sobre a PGR. Não há um rito a ser seguido? O PGR ele não está seguindo o rito? Ele está demorando, é isso? Olha, na época da pandemia, eu até cunhei uma expressão que foi muito usada, que são poderes imperiais nas mãos de algumas pessoas. O Procurador-Geral da República ele é o dominus litis. Só ele pode denunciar, por exemplo, o Presidente da República. Os processos do Supremo só ele pode denunciar. Eu digo, já disse aqui, que no momento pré-processual, o procurador tem mais força que os 11 ministros do Supremo juntos. Se quarta-feira agora, os ministros reunidos do plenário falaram, vamos abrir esse processo contra o Bolsonaro, que aí para essa pressão em cima do Supremo. Eles não conseguem abrir. Para abrir, tem que haver uma denúncia. À época, nós fizemos várias representações ao doutor Aras, que nunca tomou nenhuma atitude em relação a isso. Agora, eu não vou dizer que o Paulo Gonet está atrasado, não. O que eu quero dizer é que esse debate é favorável à democracia. Nós temos, até onde sei, que eu vejo na imprensa, nós temos 3 ou 4 inquéritos que estão prontos, estão relatados. Qual é o rito? A Polícia Federal investiga, o Supremo entendeu que o Ministério Público também pode participar de investigação, eu sou contrário, mas o Supremo entendeu assim, e aí vai para o Ministério Público que denuncia. Tem 3 hipóteses. Ou ele pede o arquivamento, ou ele pede mais diligência, parece-me que nesses que estão relatados não tem por que pedir, são extremamente bem feitos, tecnicamente falando, ou ele denuncia. Então, se a gente começar a discutir a necessidade da denúncia, eu não estou nem querendo, não é pressionar sobre o aspecto de pressionar o Dr. Paulo Gonet, porque ele é um homem sério, uma pessoa preparada e tal. Mas tudo isso favorece esse clima que nós estamos vivendo. Essa demora excessiva. Tem inquérito que, vocês se lembram, está relatado desde junho. Aí começou a ter uma maldade enorme, que eu já escrevi sobre isso, não acredito que isso esteja na mesa, que não pode denunciar antes das eleições, como se estivesse instrumentalizando o Ministério Público. Isso é absurdo. Se existe elementos, quer dizer, indícios de autoria suficiente e materialidade comprovada, tem que haver denúncia, sob pena de prevaricar. Não estou dizendo que ele está prevaricando, eu nem sequer li os relatórios todos e tal. Mas o processo está parado. Essa história que cresce em parte da imprensa, em parte do judiciário, de que é necessário esperar as eleições, isso é um absurdo completo. Você tem uma ideia, Zé? Olha como é que é grave. Nós estamos tratando de eleições municipais. No Brasil tem eleições de 2 em 2 anos. Então, os inquéritos que estão para frente, que estão no começo do ano que vem ainda não tiverem denunciados, o país já vai estar vivendo um ambiente de eleição presidencial, que é muito mais importante. Aí também nós vamos esperar a eleição presidencial? Então, nós estamos criando um fator absolutamente não possível de criar, que não existe previsão legal, de uma maneira de impedir que exista o processo penal. Nesse caso, o Supremo Tribunal... Eu escrevi um artigo que até alguns bolsonaristas me reclamaram muito, porque o artigo falava que... Eu até estou escrevendo um outro agora na mesma linha. O artigo falava que o Bolsonaro tem o direito de ser denunciado. Por quê? Porque o Supremo entende, isso é uma coisa que eu já defendi muito, que felizmente agora tem jurisprudência, que as investigações têm que ter um limite, não pode durar indefinidamente. O sofrimento de quem está sendo investigado é muito grande. Eu sei que eu sou advogado criminal, convivo com essa angústia das pessoas. Então, chega um momento em que o Estado, com todo o seu aparato, ele tem que dar um fim na investigação. Ou ele arquiva, ou ele denuncia e começa o processo penal. Não se pode ter... Eu até vou contar uma história aqui que eu acho interessante. Eu era advogado de um caso que era o caso mais rumoroso do Brasil na época. Um grande empresário que tinha quebrado a bolsa e tal, e decretaram a prisão e ele ficou foragido, sei lá, 40 dias e tal. E todo dia tinha Jornal Nacional, a imprensa na porta da casa dele, mulher, filha, aquela confusão e tal. Passados 40 dias, ele resolve se entregar. Ele se entregou e no outro dia eu fui lá, na mesma noite, eu fui lá na carceragem encontrar-me com ele. Ele estava jogando um baralho com outro preso e tal. Falou assim, se eu soubesse que era essa tranquilidade, eu tinha me entregado no primeiro dia. Porque o cara estava foragido, com a imprensa na porta da casa dele, a Polícia Federal perseguindo. Quer dizer, o cara tem o direito de ser processado ou de ser arquivado. Não pode ser indefinidamente. 8 de janeiro
já se vão um ano e, sei lá. E nesse caso, tem um agravante, Edri, que o judiciário foi muito ágil. Quer dizer, 1.000 e tantos presos em flagrante, depois conversão, 300 e tantos presos continuaram, processos criminais, o Supremo julgando, até eu não peguei nenhum caso, não quis pegar, fui procurado por alguns financiadores e tal, mas assim, até de uma forma que, no meu ponto de vista, não é a ideal. Julgamentos virtuais de processo penal é ruim. Então, assim, tudo isso faz com que a gente tenha... Nós temos o direito de cobrar, não é uma pressão indevida, não. É o direito de cobrar. Vamos colocar um fim. Ou arquiva ou denuncia. Uma observação só, Dri, Sinara, Cacai. Você se lembra, o julgamento do Mensalão, o Aires Brito, nosso colega Paulo Henrique Amorim até o apelidou jocosamente de o Big Ben de Propriar, porque o Aires Brito marcou o julgamento do Mensalão para agosto de um ano eleitoral de 2012. Não sei se vocês se lembram. Ele marcou em agosto, as eleições eram em outubro. E por isso ganhou esse epíteto do Paulo Henrique, o Big Ben de Propriar, porque ele marcou que teria efeito eleitoral. Agora, aparentemente, é o que você está falando. O Gonê está dizendo, ó, e a eleição? E daqui a pouco eu entrei em outro ciclo eleitoral. É lógico. Não, eu até não vi isso do doutor Paulo Gonê falando, não. Eu ouvi de muita gente da imprensa e pessoas do judiciário que me ligaram perguntando, Cacá, o que você acha? Eu acho absurdo. E a gente tem que imaginar que o Brasil, especialmente quando surgiu a TV Justiça e essa espetacularização do processo penal, eu sempre fui contrário à TV Justiça para processo penal. Acho que você vai discutir a questão dos índios, a questão do marco temporal, a questão da sexualidade, tudo isso, da maconha, tudo pode estar no Supremo Tribunal, pode ser passado pela televisão. A questão penal, não. O processo penal é fato e ali existe uma condenação acessória sem previsão legal. Você citou o Mensalão. Eu fui advogado do Duda Mendonça. E o Duda foi absolvido. No dia que nós ganhamos, nós saímos para tomar um vinho para comemorar. Ele falou, Cacai, é o dia mais feliz da minha vida. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu sou mensaleiro no imaginário popular. Eu estou condenado. Morreu depois de parte da doença dele. Foi essa angústia. Eu estou condenado porque as pessoas... Durante meses eu fui passado como sendo mensaleiro. Então é tudo muito grave. Eu acho que nós temos que tratar com seriedade. Esse processo de 8 de janeiro, para mim, não tem nada mais sério. Talvez só a pandemia fosse tão sério quanto. E daí, a pandemia não surtiu os efeitos que deveria ter surtido. Não teve processo. Quer dizer, vários deles... Eu assinei uma representação, eu não faço parte do Conselho de Ordem, então não tenho muita paciência para isso, não. Mas, a pedido do Conselho Federal, eu assinei uma representação, junto com outros advogados, para o doutor Aras, responsabilizando criminalmente Bolsonaro por 1/3 das mortes, com dados científicos. Nada, não teve efeito, não teve processo. Então, quando nós estivermos com essa questão insepulta aí, sem dar uma cara definitiva para esse processo de 8 de janeiro, e aí não é possível. Não é possível que nós tenhamos 300 pessoas presas, pessoas que estavam dentro do Supremo, tem que ser responsabilizado? Tem que ser responsabilizado, evidente. Mas tem que haver uma responsabilização daqueles que eram os reais favorecidos por toda essa trama urdida aí para tentar estabelecer o regime ditatorial no Brasil. Olha só, o caso das joias, eu estava dando uma olhada, confirmando aqui, o Gonê teria até dia 21 de agosto para dar a resposta dele do inquérito do caso das joias. Na verdade, quem tem prazo é só advogado, sabe, Dri? De procurador da República e ministro não tem prazo, não. Né? Agora, a gente teve agora recentemente aquela decisão do TCU que também embaralhou tudo, né? Porque aí as pessoas, a gente, né, os juristas dizem que isso não mudaria, né, em nada, não livraria o Bolsonaro, porque teve aquela decisão, né, se o Lula teria que devolver o relógio, aí eles entenderam que não, ninguém tem que devolver nada. E isso você acha que pode impactar nesse caso das joias, Cacá? Eu acho que não tem impacto absolutamente nenhum, tecnicamente falando. O que eu chamo a atenção, e esse é um debate que eu acho que tem que ser aprofundado, e esse episódio específico da Folha de São Paulo fez com que eu tornasse isso, inclusive com artigos, com debates, ligando para as pessoas que eu acho que são importantes de participar desse debate. Nós temos que ter uma definição.
Se vai ser condenado ou não vai ser condenado, isso é uma outra história. Mas esses inquéritos durarem todo esse tempo sem ter uma definição é muito ruim. É muito ruim. Eu estou falando sério, a pessoa tem o direito de ter um tempo. Isso aí, o Supremo, inclusive, hoje a jurisprudência é pacífica. Se tem um tempo muito longo de investigação, sem que. Veja bem, toda a estrutura do Estado está voltada para poder dar um trabalho, excelentes condições de trabalho para a Polícia Federal e para o Ministério Público, e depois para o Judiciário. Então, se chega um tempo que isso não tem uma definição, começa a acontecer coisas como essa. Veja bem, eu tenho, para mim, a absoluta convicção de que cada vez mais eles vão tentar desmoralizar o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa que já existia quando o Bolsonaro era presidente da República, que ele chegava a falar palavras de baixo calão, se referindo a ministros do Supremo, uma coisa nunca vista, uma coisa de baixíssimo nível. A gente achava que era uma coisa dele, aquela coisa meio quase histriônica que ele tinha ali e tal, mas não, é uma estratégia. E essa estratégia agora, infelizmente, está sendo mantida pelo excesso de tempo nessas investigações. Cacai, tem uma outra questão que eu queria te falar. Na sexta-feira eu entrevistei o Rubens Casar, e a gente estava falando sobre o conhecimento do Glenn Greenwald sobre as leis brasileiras. Me parece que ele não conhece bem a Constituição brasileira, as leis brasileiras, ele está querendo o tempo inteiro aplicar a Constituição dos Estados Unidos ao Brasil e as leis dos Estados Unidos ao Brasil, você não acha? Sinara, primeiro eu adoro o Rubens Casar, acho ele o máximo. Ele é muito gente boa, muito preparado e tal. Na verdade, essa figura é uma figura meio obscura aí nesse trajeto, né? Ele é um cara que, num dado momento, foi incensado pela esquerda. Eu já achava extremamente estranha a postura dele em alguns pontos, de uma certa arrogância, né? Coisa falando sobre o Estado brasileiro, a legislação brasileira, de uma forma desconectada, mas com uma arrogância incrível. E agora aparece novamente a serviço não sei de quem, aí certamente vai haver uma investigação para saber como surgiu esse material. Eu não acho que ele nem quer citar, do meu ponto de vista, a Constituição americana. Do meu ponto de vista, o que ele faz é um desconhecimento, que ele fala, no sendo brasileiro, ele pode dizer que desconhece, mas ele faz usos muito estranhos de algumas questões que ele domina. Então, por isso, embora para mim não seja o mais importante para mim é chegar a um bom termo essas investigações, eu acho que é importante saber como é que esse material chegou até ser publicado. Eu não dou muito valor a essa figura, não, e acho que debatê-la, de certa forma, dá a ela um espaço que não deveria ter. Mas ele foi escolhido para dar a matéria justamente por causa do nome dele, na grife, né? Como se fosse uma pessoa inatacável. Já fez para a esquerda e agora está fazendo para a direita. Né? Quando já tem algum tempo que tudo que o Glenn publica só beneficia um lado, que é o lado da extrema-direita. Eu estou falando isso mundialmente, né? Nos Estados Unidos ele se juntou com o Tucker Carlson, com a Fox, justamente os símbolos da extrema-direita, e também, curiosamente, ele fala como se ele estivesse sempre contra os poderosos, mas a gente não vê um A dele contra os bilionários do Vale do Silício, né? Como o Elon Musk, de quem ele é parceiro. É o que eu digo, eu não dou tanto valor a ele para que ele vire objeto de discussão, não, entendeu? Eu acho que ele serve certamente a alguns senhores aí, mas para mim o que mais interessa é que ele trouxe uma discussão. Claro, tem que saber como é que chegou a ele, se for possível fazer essa investigação, para saber a que ele está servindo. Mas acho que o que resta disso aí é uma necessidade de nós discutirmos o mais urgente possível por fim a essas investigações. Nós não podemos deixar que o Supremo Tribunal fique sangrando em praça pública. É isso aí. E 7 de setembro, né, vai ter esse novo ato, né, chamado aí pelo Malafaia, Nicolas, etc., e o Bolsonaro já confirmou presença, né? Deixa eu ler aqui os superchats. O Fazuelson diz: o PGR come mosca, as abelhas defendem a democracia, porque teve o ataque, não sei se você viu, do enxame das abelhas
no comício do Bolsonaro. E o Jorge Francisco Soto está perguntando, perguntem para o Cacai qual é a melhor forma de cobrar a maçã da PGR. Olha, a única forma é fazer isso que a gente está fazendo aqui, debater, escrever artigo, falar com os deputados e senadores. Esse assunto ele não pode ficar como se não tivesse importância. Você não tem... veja bem, no Brasil você não existe crime de hermenêutico. O procurador tem o direito, inclusive, de não aceitar, é óbvio, o relatório final da Polícia Federal. Mas tem que ter uma definição. Ou ele pede mais diligência, ou ele arquiva, ou ele denuncia. E como existe e é certo isso, uma independência do Ministério Público, quer dizer, quando nós fizemos a nossa representação assinada, tecnicamente muito bem feita, por vários advogados, ao doutor Aras, as pessoas perguntavam, mas agora o que vai fazer? Pelo sistema que nós temos, não tem o que fazer, a não ser essa cobrança pública, a não ser a discussão realmente assim. O Supremo Tribunal Federal é que está sendo agora alvo de ataque, porque para eles interessa desmoralizar o ministro Alexandre. Eu acho que o ministro Alexandre, pela característica dele, ele não se importa muito com isso, não. Ele tem um estilo que vai tocar. Mas é ruim, porque tudo isso mexe com o Supremo Tribunal. Eu estava, esse final de semana, conversando num determinado grupo de pessoas bastante assim, conectadas, e as pessoas dizendo, mas o Supremo Tribunal, na verdade, está protegendo. Não está protegendo ninguém, o Supremo não tem o que fazer, o Poder Judiciário é um poder inerte. O Ministério Público é que tem que está com a caneta, entendeu? Eu acho que a forma de agir é essa, é isso que nós estamos fazendo aqui. Mais do que isso, seria abuso. Eu até propus, à época da pandemia, eu falei com vários senadores que eles deviam pensar numa mudança constitucional, para que existisse a hipótese de uma queixa-crime subsidiária. Se o Procurador-Geral da República, num dado momento e tempo, não age, ou seja, arquivando, porque, veja bem, quando um procurador de primeira instância pede o arquivamento, se o juiz não concorda, ele pode levar isso às autoridades dentro do Ministério Público. O Procurador-Geral da República, não. Você só pode recorrer para o bispo, entendeu? Como diz lá em Minas Gerais. Então, eu acho que uma mudança de sistema para que nós tivéssemos a hipótese de uma queixa subsidiária poderia funcionar. Mas uma coisa aí, é uma questão grave, é uma questão que chegamos a criar uma comissão para estudar isso, mas que não chegamos a um bom termo. Olha só, já vou liberar o Cacai, mas antes tem 2 comentários aqui. Um do Márcio Aguiar, que diz: Cacai, quero reafirmar a satisfação de tê-lo conhecido em João Pessoa, Fernando Pessoa e a poesia nos conectando. Cacai, que é poeta também, né, Cacai? Foi muito legal. O Márcio, tudo bem, Márcio? O Márcio me procurou lá e fez uma carta extremamente bonita, dizendo que eu reconectei ele através da poesia e tal, e ele me deu alguns livros de Fernando Pessoa, inclusive me deu um livro super interessante, que é de fotografia, de quadrinho. Eu achava que já tinha visto quase tudo de Pessoa, mas foi uma boa surpresa. Olha que legal. E tem aqui uma última pergunta da Débora Bianchini, que diz: Cacai, não seria inconstitucional a PEC limitar poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal? O Supremo não poderia decretar a inconstitucionalidade se for aprovada? Débora, essa é como diria o Roriz, é uma faca de 2 legumes, né? Porque, você veja bem, eu sou favorável, quando surgiu essa discussão, todo mundo bateu muito no Rodrigo Pacheco, à época e tal, eu acho que nós temos que saber os termos que está posto. Eu acho que essa discussão já resultou numa mudança regimental no Supremo muito importante, que é dar um tempo definido para valer as decisões monocráticas. É óbvio que a tentativa de falar que as decisões do Supremo possam ser revistas pelo Congresso é claramente inconstitucional. Ela quebra a estrutura da independência dos 3 poderes e da harmonia e tal. Isso aí, se o Congresso ousar fazer, o Supremo vai tornar inconstitucional. Mas a discussão, eu acho que ela tem um ponto que é muito sério, que é as decisões monocráticas. O Supremo Tribunal agora colocou que a decisão monocrática do juiz tem que existir, porque às vezes é uma questão de urgência mesmo, porque senão pode ter um prejuízo
e depois não tem como recuperar, mas as decisões monocráticas elas têm que ter um prazo muito curto de validade. Ou seja, eu gosto sempre de citar que nós trabalhamos durante 2 anos para passar o juízo de garantias. Aqui em casa nós fazíamos reuniões com 12, 15 deputados federais toda terça-feira, 4, 5 advogados, para enfrentar o pacote anticrime do Moro. Derrotamos fragorosamente o pacote, mas introduzimos o juiz de garantias. Depois de uma discussão longa, foi levado à Câmara, com a votação maciça, com o Senado, votação maciça, o Lula, acho que foi o Lula mesmo, não sei qual foi o presidente, assinou a lei e um ministro do Supremo, o ministro Luiz Fux, deu uma decisão monocrática e deixou a lei 3 anos sem entrar em vigor. Isso não pode acontecer. Então, essa questão dessa PEC, eu não sei para que lado ela vai. Se for para conter por tempo bem curto a validade de decisões monocráticas, eu acho que isso é absolutamente viável. Agora, evidentemente, se for para revisar as decisões do Supremo, é claramente inconstitucional. Vai virar um embate interessante, né? Porque aí você tem uma decisão que vai passar pelo Congresso e o Supremo, cabe a ele. Ou nós estamos na democracia ou nós não estamos na democracia. Cabe a ele, no regime democrático, dar a última palavra. Só falta acontecer que nem no marco temporal, né? Aí começou aquela rediscussão, né, na conciliação e vamos ver quem que vai prevalecer, né? O Congresso ou o Supremo, né? Mas, Cacá, isso dá mais assunto para uma próxima entrevista. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos aqui hoje. E já vou dizer até a próxima. Obrigada, viu? Uma boa semana para você. Tchau, Cacá. Um abraço a todos. Abraço.